Olá pessoal, tudo bem? Mais um webinar do Embarcados começando agora. A gente está começando com 3 minutos de antecedência aqui. O link, ver se está tudo certo. A gente vai ter um webinar hoje com o Newton. Oi, Newton, e aí? Beleza? Tudo jóia? Tudo bem aí, pessoal? Beleza. Ó, o Newton está representando a Artmar. Hoje vai ser um webinar especial aqui da Artmar. Vamos falar sobre LoRa. O que a gente vai falar hoje, Newton? LoRa, uma tecnologia de IRF, comunicação de dados para IoT. Pessoal Legal. aí, esperado da internet das coisas, vamos falar um pouquinho de uma nova tecnologia que vem para suprir o que falta. Muito bacana essa tecnologia. Isso aí, Newton. Obrigado, Newton. Antes agora, que a gente tem 2 minutos ainda, né? Para o pessoal ir chegando e tal, para a gente ver aqui como é que tá o movimento. Deixa eu dar uma olhada aqui se o pessoal está entrando. Ó, o pessoal está começando a entrar, hein? Tem 152 pessoas na sala já. Vai aumentando. Depois o pessoal pode conferir depois todos os webinars gravados também, tá? Ainda falta um minutinho, então daqui a pouco o pessoal entra de verdade. Enquanto isso, eu vou falar do Embarcados. A maioria de vocês conhece o Embarcados, eu tenho certeza. O Embarcados é um portal de conteúdo de sistemas eletrônicos, né? Que onde nós compartilhamos informação das pessoas, as pessoas mandam textos para a gente, e a gente faz a curadoria e publica os textos de todo mundo, né? Boa tarde aí, ó. Ó, Newton, tá vendo na janelinha na direita aí, ó? Não O pessoal falando. Ainda não. Aqui não. Daqui a pouco mas não está aparecendo nada, não. Daqui a pouco o pessoal aparece aí para você. O pessoal falando boa tarde, boa tarde. Vai funcionar da seguinte forma, Newton. Eu vou cuidar das perguntas. Não se preocupe. Beleza. Vou fazer algumas perguntas para você no final, tá? E você fica apresentando, vamos combinar assim 50 minutos para a sua apresentação. Beleza. Tá bom? Fechado. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou sair fora do ar daqui a pouco, vou desligar o microfone, desligar a câmera, você vai para a apresentação, tá bom? Beleza. Deu a hora já do webinar, tá? Então é o seguinte, pessoal, ó, direto tem webinar aqui no Embarcado, são 2 webinars por mês, mais ou menos, tá? Mais ou menos eu digo, pode ser que tenha um terceiro webinar. Esse agora é especial da Artmar, aqui com o Newton, e vamos começar aí a transmissão. Aí? Vamos embora. Então vamos lá. Eu vou desligar aqui meu microfone, câmera, pode começar, Newton. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao Embarcados. Vamos falar um pouquinho hoje da tecnologia LoRa. Eu trabalho na Artmar. A Artmar é representante de algumas empresas, dentre elas a Microchip, que tem alguns componentes voltados para o desenvolvimento de LoRa. E vamos iniciar a nossa apresentação. Só um momentinho aí, eu estou iniciando aqui. Então, nós vamos falar da tecnologia LoRa. Antes disso, vou só fazer um comentário rápido aqui sobre a Artmar. A Artmar foi fundada em 1962 pelo senhor Arthur Habner, representa atualmente 9 fabricantes, realiza todo ano o Microchip Masters, há 21 anos já, participa e organiza de diversos treinamentos no Brasil e América do Sul. E o canal de suporte é o suporte1@artmar.com.br. E aqui está a linha de representadas da Artmar: Microchip, Infineon, Kemet, Cree, Coilcraft, Burnquist, GE, Datafort e Atmel, agora Microchip. Vamos falar de LoRa, pessoal. O que é o LoRa? O LoRa nasceu do LoRa Alliance, que é uma associação de membros aberta, sem fins lucrativos, cuja missão é padronizar as redes de baixo consumo e longo alcance, são as LPWANs. Todos os seus membros colaboram ativamente para promover o sucesso e uso do protocolo LoRaWAN. Aqui a gente tem os links do LoRa Alliance, onde vocês podem encontrar a lista de membros
inclusive uma solicitação das especificações do LoRa. Você pode baixar toda a especificação do LoRa no site do LoRa Alliance, tá? Onde é usado o LoRa? Qual a aplicação principal? A principal aplicação do LoRa é na internet das coisas. Para aqueles que não ouviram ainda o termo internet das coisas, ou IoT, como é chamado, a internet das coisas ela permite manter dispositivos conectados à nuvem, permite comunicação, e a comunicação acontece sem intervenção humana, de forma automática. Pode contribuir com o Big Data, ou seja, uma base de dados enorme. Os dados são armazenados e tratados diretamente na nuvem. As consultas a esses dados distribuídos permitem que se ofereça uma visão de alto nível, os analytics, você pode fazer análise desses dados, gerar relatórios, gerar dashboards, etc. Você tem acesso a qualquer parte do globo, permite fazer compartilhamento de informações e uso de múltiplos dispositivos de acesso. Qualquer dispositivo você pode fazer acesso aos dados gerados por um dispositivo conectado na internet das coisas. Estas são algumas aplicações típicas de internet das coisas, na parte de sensoriamento, medição de energia, monitoração de animais, sinalização, controle, sensoriamento, ou seja, tudo aquilo que você consegue colocar um sensor ou um atuador e que você tenha necessidade de baixo consumo de energia, o LoRa se aplica de uma forma bem interessante. Aqui alguns números do IoT. Desde 1950, o número de dispositivos conectados. Então, em 1950, tínhamos 5 mil dispositivos conectados, e em 75, 10 mil, 2003 já passaram-se para 500 milhões, 2009, 2,5 bilhões de equipamentos, 2014, 10 bilhões, a estimativa é para que 2020 tenhamos 25 bilhões e depois de 2025, um número maior de 100 bilhões de devices conectados à rede, à nuvem. Esses números são realmente números empolgantes para nós que mexemos com internet das coisas, para nós que mexemos com eletrônica, porque com certeza gera uma possibilidade de desenvolvimento extremamente significativo. Uma previsão colocada aí no Convergência Digital em junho de 2016, coloca aqui uma estimativa que, a partir de 2018, o número de dispositivos conectados à internet das coisas irá ultrapassar o número de telefones celulares. É uma estimativa bastante interessante. Aí algumas áreas de aplicações. Nós temos aqui no Brasil uma área muito interessante, que é a área de agronegócios. Temos a Smart Cities, Home Building, Environment, Metering, que é uma área muito interessante também. Parte de controle industrial, retail, né, varejo e logística, e também Smart Healthcare, monitoração de idosos, monitoração de crianças, também são áreas de bastante potencial de aplicação para a internet das coisas. Isso é só umas fotos de exemplo de algumas aplicações possíveis. Aqui, essa foto central, a gente tem um gateway sendo representado em área de cobertura, por exemplo, em uma fazenda, né? A gente vai ver mais para frente um pouquinho que o LoRa ele tem um alcance bem interessante. Então, com 1, 2, 3 gateways, você cobre uma área de uma fazenda tranquilamente. Outra área, alguns exemplos de aplicação é a automação de, por exemplo, para ligar exaustores, onde você vê ali cleaning after, sem abertura de portas, por exemplo. Então, você pode fazer a monitoração, que depois de 100 aberturas de portas, você executa um procedimento de limpeza, por exemplo. Medidores de energia, sensores. Essas são as principais áreas de aplicação
do IoT. Alguns números, esses são alguns números do mercado potencial de IoT. Nós temos a parte de Smart Environment Industrial, 100 milhões de dispositivos, onde você pode fazer, por exemplo, medição de poluição do ar, detecção de incêndio em florestas, tem a parte de rastreamentos, rastreamentos, por exemplo, de bicicletas, que antes era um pouco complicado para se fazer por conta de consumo de energia. Hoje, com o LoRa, isso já se torna bastante viável, né? Monitoração de animais, também, você tem bateria aí durando alguns anos, então a parte de rastreamento, alguns itens que antigamente eram um pouquinho mais difícil de ser feito, agora se torna viável, né? Temos a parte de agricultura ali, com 350 milhões de devices, security, smart home, smart cities, ou seja, toda a área de atuação de IoT, o LoRa se aplica de uma forma muito, muito interessante. Pensando nas redes, né, nos tipos de redes que a gente tem de wireless hoje. Temos as Personal Areas Networks, as PANs, onde basicamente a gente tem aqui Bluetooth e dispositivos de baixo alcance, tá? Temos as Local Areas, LANs, Local Area Network, tipicamente com Wi-Fi, onde você tem alcances um pouco maior. E nós temos as Wide Areas, onde se encontram lá o celular, 2G, 3G, 4G, e o LoRa se enquadra exatamente nesta categoria, tá? Porque ela é uma rede de alto alcance. Então, nós temos lá tipos de redes, PAN, LAN, WAN, que é Wide, que é a rede de longo alcance, e a LP-WAN, que é Low Power WAN. São redes que, além de alto alcance, você tem baixíssimo consumo de energia. E esta é a proposta com a qual o LoRa se coloca no mercado. Ela foi concebida para ter longo alcance com baixíssimo consumo de energia, tá? Vamos falar um pouquinho de modulação. Como é que funciona a modulação do LoRa? A modulação LoRa é uma modulação específica, tá? E ela foi desenvolvida pela Centec Tecnologia. Ela trabalha com spread spectrum, que é com espalhamento espectral. A modulação, ela se chama Chirped FM. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide como é que é o Chirped FM. Ela é um tipo de modulação, é um tipo de transmissão por radiofrequência de alta sensibilidade, com alcance de longas distâncias, com baixas taxas de transmissão e baixíssimo consumo de energia. O que permite a alta sensibilidade na recepção? Vocês estão vendo aí no espalhamento espectral, existe esse topo, né, na parte onde faz ali, na parte central desse gráfico. A informação no LoRa, ela é colocada várias vezes, a mesma informação espalhada no espectro. Então, isso permite com que, do lado do receptor, você consiga, se porventura existe interferência em uma pequena banda desse espectro, você consegue, pelo espalhamento espectral, reconstituir a informação do lado do receptor. Isso dá uma alta sensibilidade e é um dos fatores que permite o alcance de longas distâncias, tá? Nós temos, isto é o Chirped Modulation, Chirped FM Modulation. Você tem o Chirped Up, que é o sinal que indica um dos níveis, indica um símbolo. Ele começa com uma frequência baixa e aumenta de frequência. E o Chirped Down é ao contrário. Então, ele começa com frequência baixa e aumenta de frequência. Então, a modulação, ela fica se dando com símbolos sendo colocados no ar, de baixa frequência para alta e de alta para baixa frequência. Então, isso gera a diferença dos bits na hora da transmissão de dados, tá? A modulação LoRa, ela tem alguns parâmetros de configuração, que você pode configurar os seus devices e os gateways de uma determinada forma para que você tenha um desempenho.
determinado, seja ele para alto consumo de energia, ou seja ele para altas taxas de transmissão ou para alcance de distâncias maiores. Quais são esses fatores? Nós temos o spreading factor, que é o fator de espalhamento espectral, e ele é programável nos valores 7, 8, 9 e 10, para o padrão americano, que é o que utilizamos aqui no Brasil. O 11 e o 12, eles são utilizados para o padrão europeu. Quanto maior o spread factor, mais informação é transmitida por bit, portanto, um maior ganho de processamento. O que significa isso? Significa que quanto maior o espalhamento espectral, mais informação eu consigo colocar, replicar a mesma informação naquela faixa do espectro. E com isso eu consigo ter maior garantia de entrega dessa informação do lado do receptor. Nós temos também o bandwidth, que é a largura de banda, que pode ser configurável para 125 kHz, 250 kHz ou 500 kHz. Só um momento aqui, deixa eu só acertar a minha tela para verificar se está entrando alguma pergunta, alguma coisa aqui. Só um segundinho. Tem um monte de pergunta, mas Ô, Nilton. Oi. Eu estou dando uma olhada aqui nas perguntas. Tá. Depois eu estou selecionando para o final. Ah, beleza, beleza. Pode ficar à vontade com a apresentação. Ótimo. E deixa um tempinho legal para as perguntas, porque tem várias perguntas legais aqui. Tá, bacana. Eu vou dar uma... vamos fazer bem rapidinho aí para... Eu acho que deixar essas perguntas aí. Legal. Tá, joia. Então, vamos lá. Existe também um outro elemento aqui, que é o Forward Error Correction e o Code Rate, que são parâmetros que permitem definição dos algoritmos de correção de erro e a taxa de codificação, a taxa de envio de dados também, tá? Nós vamos ver um exemplo no próximo slide, que é esse aqui, que nos dá o seguinte: quanto menor o data rate, quanto maior o spreading factor, com bandwidth de 125 kHz, nós temos um maior alcance possível e um bitrate da ordem de 976 bits por segundo. Conforme esses parâmetros vão mudando, por exemplo, vamos pegar lá onde está o data rate 4, com spread factor de 8, com banda de 500, a gente tem um bitrate de 12.500 bps. E a menor distância possível, porque quanto mais você aumenta a velocidade, menor o tempo do bit no ar, portanto, você tem distâncias menores. Quanto mais tempo o teu bit fica no ar, você consegue ganhando distâncias com isso, tá? Esta é uma configuração para que se consiga o maior alcance na modulação LoRa nos 915 MHz. Deixa eu só fazer uma observação nesse momento que eu acho importante. O LoRa, ele estabeleceu dois padrões de frequências. O padrão americano, que trabalha em 915 MHz, que já trabalha neste padrão Estados Unidos, Canadá, Austrália e alguns países da Ásia. América Latina, América do Sul, México, América Latina. Aqui no caso do Brasil, nós temos um detalhe que é específico do Brasil, que eu vou explicar um pouquinho mais lá para frente. Mas também a nossa faixa de frequência, a frequência central é 915 MHz. No caso da Europa, eu não vou citar nessa apresentação, porque não é o nosso caso, mas a frequência de trabalho lá é 868. Tá? Por padrões, por questões de regulamentação, é utilizado lá o 868. Tá? Então, no nosso caso, 915, a configuração para maior alcance é o data rate igual a 0, que é o menor possível, a modulação LoRa, o spreading factor de 10, que é o maior espalhamento espectral, a faixa menor possível em 125 MHz, e o coding rate 4 ou 5. Isso permite um bitrate de 976 bps, o payload máximo, nesse caso, é de 11 bytes, e o airtime do pacote todo é 371 milissegundos. Tá? O slide seguinte, ele mostra
a configuração para maior taxa de bits, maior taxa de transmissão possível. Então, é o data rate 4, o spreading factor 8, a largura de banda 500 kHz e o coding rate de 4 também, ou 5. Isso dá um bitrate de 12.500 bps, com payload máximo, aí o payload aumenta, tá? É 242 bytes, e um airtime de 175 milissegundos. O que isso mostra para a gente? O airtime aqui, ó, no máximo maior alcance, ele está em 371 milissegundos. No caso da maior taxa de bits, ele está em 175 milissegundos. Por consequência, a gente conclui que no caso da configuração para maior taxa de bits é onde eu tenho menor consumo de energia, porque eu tenho menos airtime. Então, eu tenho o rádio ligado por menos tempo. Tá? Então, esses são as análises que têm que ser feitas no LoRa quando você está tratando de fazer a configuração dos parâmetros. Tá? Existe um processo que o LoRaWAN, o protocolo LoRaWAN, aqui entra uma outra observação a ser feita. Nós temos o LoRa, que é a modulação, como é feito o meio físico, ou seja, o rádio. A modulação se chama LoRa. O protocolo de rede que foi implementado pelo LoRa Alliance para suprir toda a parte de comunicação, protocolo, segurança, ele se chama LoRaWAN. Tá? Então, o LoRaWAN, ele permite que se faça um adaptative data rate, ou seja, ele faça a gestão dos parâmetros de taxa de dados e potência para que cada end device possa otimizar ou transmissões mais rápidas, ou alcance, ou capacidade de uso da rede, ou, por exemplo, autonomia da bateria. Então, dependendo de como você faz a configuração do device, ele vai se comportar na rede de uma forma ou de outra. Tá? E a rede trata automaticamente de fazer a gestão. Por exemplo, se você pegou um end device e configurou ele para o menor consumo de bateria possível, a rede automaticamente faz a gestão do device, dizendo, olha, pode baixar a sua potência, porque você está sendo enxergado, por exemplo, por 2 gateways. Um deles, o teu nível de sinal está maior do que o do outro, então você pode baixar um pouquinho a tua potência, porque mesmo fazendo isso, mesmo que um deixe de enxergar o device, o outro vai continuar enxergando os dados que eles estão enviando. Então, essa é uma forma de autogestão que o protocolo LoRaWAN faz. Nós vamos dar um exemplo bem didático disso um pouquinho mais para frente, tá, pessoal? Aqui, nesse slide, a gente está falando da parte dos canais. A faixa do espectro do 915 MHz ali, ela vai de 902.3 até 927.5. Essa faixa ela é dividida em canais. Nós temos 64 canais de upstream, que são os canais de 0 a 63, com data rates de 0 a 3. Nós temos mais 8 canais de upstream, que são canais separados de 64 a 71, que trabalham com data rate 4. E 8 canais de downstream, de 0 a 7, que trabalham aí de data rate de 8 a 13. Tá? Aqui no caso do Brasil, nós temos uma singularidade que eu vou mostrar no slide seguinte. O primeiro diagrama de frequências que vocês veem, que é o mais no topo desse slide, que está mais em cima, ele é o diagrama do padrão americano. Tá? Então, ali naquela parte de baixo, de 902 até mais ou menos 915, nós temos os canais de upstream. Lá de 922, 23 até 927, que é o final da faixa, nós temos os canais de downstream. No caso do Brasil, que seria nós temos essa faixa no centro do espectro ali, entre 907 e pouquinho até 915, mais ou menos, que é de uso de uma operadora aqui no Brasil. Então, essa faixa ela não pode ser utilizada.
Então, se pegarmos o espectro lá, o padrão americano, do jeito que ele está colocado no primeiro diagrama, por não podermos utilizar essa faixa do espectro dos 915, nós perderíamos uma série de canais, tá? E, por consequência, os canais de downstreams associados a eles também. O diagrama de baixo, que é o último, do terceiro dos diagramas, é uma configuração específica que foi desenvolvida e ela já é homologada pelo LoRa Alliance para uso na Austrália, porque lá eles têm algo semelhante ao caso do Brasil. E este é o modelo que a gente deve utilizar aqui no Brasil, porque aqui você tem todos os canais redistribuídos naquele espectro, na parte mais alta da frequência. Os canais de upstream, eles ficam um pouquinho mais apertados, porém com as bandas sendo obedecidas, tá? E os canais de downstream, eles estão sobrepostos ali a alguns dos canais. Esta é uma especificação que já está homologada, certificada pela LoRa Alliance. Já existem dispositivos, tanto gateways quanto end devices, trabalhando neste modelo, e é o que nós estamos escolhendo para trabalhar aqui no Brasil, tá? Vamos continuar. Agora eu vou falar um pouquinho até aqui nós falamos de LoRa, parte de modulação, a especificação dos canais, como eles estão colocados. Daqui para frente, nós vamos falar especificamente de LoRaWAN, ou seja, do protocolo de rede que faz toda a gestão dos devices, da aplicação, dos gateways, no caso do LoRa, tá? Esta é a topologia, esse slide mostra para a gente a topologia de rede do LoRaWAN, ou do LoRaWAN, basicamente. É uma topologia muito parecida, idêntica praticamente, a uma topologia de uma rede de telefonia celular, onde um device ele não fala diretamente com outro device, ele obrigatoriamente tem que passar pelo gateway e pelo network server. Então, nós temos aqui 4 camadas. A camada dos end devices, que são os dispositivos de sensoriamento, os atuadores, os medidores, etc., que são as coisas, aí diríamos, do Internet das coisas, tá? Nós temos os gateways, que são equivalentes às estações rádio-base do sistema de telefonia celular, essa analogia é bem próxima. São elementos especificamente de RF, ou seja, eles vão receber as informações, são gateways mesmo, tá? Eles vão receber as informações do end device e repassar essa informação para o network server, que é a camada do network server, é o elemento que faz a gestão da rede. Toda a parte de protocolo, de autoconfiguração dos dispositivos, tudo isso é feito pelo network server. E nós temos uma última camada, que é a camada de aplicação, ou application server, que é ela que vai dar tratamento, aos dados recebidos dos end devices. Então, você tem um sensor de pressão, um sensor de temperatura, um sensor de umidade. Enviando essa informação para a rede, você vai ter as aplicações específicas que vai fazer o tratamento de temperatura, tratamento de umidade, tratamento de pressão, etc. Tá? Este slide, ele mostra o tipo do meio físico utilizado entre cada elemento desse do LoRaWAN. O end device, ele transfere as informações para os gateways, sempre com sub-giga RF, dependendo aí da área onde está, lá no 868 ou no 915, que é o nosso caso, tá? O gateway, ele conversa com o network server através de uma conexão IP, e o network server com a application, com a camada de aplicação, também através de um canal IP. Aqui fica claro que o network server e o application server, eles podem estar fisicamente em um mesmo data center, em um mesmo servidor, tá? Não necessariamente eles precisam estar distribuídos. Porém, a topologia permite
que eles estejam fisicamente até em locais diferentes. Tá? No LoRaWAN, ele classifica os dispositivos em três classes. Tá? Cada end device ele vai se comportar na rede de forma diferente. Dependendo da classe a qual ele pertence, ele vai ter menor consumo de energia, maior consumo de energia, a latência do envio e recebimento de dados. Então, por exemplo, nós temos aqui o device classe A. Ele é um device de baixo consumo, baixíssimo consumo, para ser alimentado por bateria. Ele tem alta latência no envio dos dados e recebimento de dados. O que significa isso? Que esse dispositivo, ele é um dispositivo muito bom para ser utilizado, por exemplo, em monitoração de animais, em medidores de energia, em medidores de água, que são dispositivos que você não precisa ter uma taxa de transferência de dados muito grande. Se você enviar um dado de um medidor de água ou de um medidor de energia uma vez por dia, é mais do que suficiente para a maioria das aplicações. Então, esse tipo de dispositivo, ele é o dispositivo classe A. O dispositivo classe B, que seriam os de médio consumo, baixa latência no envio e recebimento de dados. E o classe C já são dispositivos preparados para alto consumo, sem latência, ou seja, não tem latência alguma, ele pode enviar e receber dados a qualquer momento, e obrigatoriamente um dispositivo desse teria que estar conectado a uma fonte de energia externa. Tá? Vamos descrever cada um deles agora. O dispositivo classe A, ele foi concebido para ser alimentado por bateria. A comunicação dele é bidirecional, em todos os casos do LoRa a comunicação é bidirecional, nós não temos nenhum dos modelos de device que seja unidirecional, ele é sempre bidirecional. As mensagens, no caso do classe A, elas são do tipo unicast, com longos intervalos entre a transferência de dados. Tá? São device concebido para trabalhar com longos intervalos entre transferência de dados. Por quê? O objetivo dele é ser alimentado por bateria e que tenha alta duração dessa bateria, uma alta autonomia. Isso não significa que um device desse não pode ser alimentado por uma fonte de energia e transmitir dados a intervalos mais curtos. Isso pode ser, isso é possível, tá? Mas ele não foi concebido para isso. Isso tem que ficar claro. No classe A, sempre o end device é quem inicia uma comunicação. Ou seja, toda a comunicação a ser feita com a rede, seja com a aplicação, ele sempre inicia a comunicação pelo device. E se o network server ou aplicação tem alguma informação para mandar para esse device, ele vai mandar para ele em intervalos pré-determinados, seguidos de uma transmissão feita pelo device. Então, nesse diagraminha que a gente tem aqui embaixo, a gente vê claramente isso, que o device ele efetua uma transmissão, abre uma janelinha de delay, que seria esse RX delay 1, ele abre uma janela de recepção. E depois de um delay RX delay 2, ele abre uma segunda janela de recepção. Estes parâmetros, RX delay 1 e RX delay 2, são parâmetros tratados pelo protocolo, tá? Eles são especificados pelo próprio protocolo LoRaWAN. Então, o dispositivo envia um dado, abre uma janela de recepção, se tiver algum dado a receber, ele recebe, abre uma janela de recepção, se tiver algum dado a receber, ele recebe nessa segunda janela, e ele volta para o estado no sleep, ou no estado de aguardar algum evento para que seja enviada uma nova transmissão. Então, ele faz o envio, abre duas janelas, se recebeu alguma informação, ele trata, se não recebeu, ele volta para o estado de sleep mode, por exemplo, e permanece naquele estado até que um novo evento gere uma transmissão. O device classe B, ele já é de baixa latência. Também a comunicação bidirecional, porém com intervalos de recebimento pré-determinados.
Lá no classe A, ele só recebe alguma coisa quando o device tem algo a enviar. No caso do classe B, em intervalos pré-definidos, o dispositivo ele abre a janela de recepção e verifica se tem alguma coisa para ele. Neste caso, podemos ter mensagens do tipo unicast e multicast. Os intervalos de transferência também são longos, não tão longos quanto classe A, mas devem ser longos, porque esse também é um dispositivo concebido para trabalhar com bateria. Tá? Existe um balizador beacon que é gerado pelo gateway para que seja gerado esses intervalos de recebimento e de transmissão de dados. Tá? Existe, no caso do classe B, uma janela extra de recepção, que é o chamado ping slot, aquele PNG que está ali, tem o beacon, depois tem uma janelinha PNG, essa é uma janela de recepção. E o Network Server, ele pode iniciar uma transmissão de dados em intervalos fixos e regulares, mesmo que o device não tenha nada para enviar para a rede. Tá? Então, como é que acontece isso? O gateway gera um beacon, que é sincronizado com o device, abre-se uma janela de slot, de ping slot, que é uma primeira janela de recepção, que é esse PNG. Se o dispositivo tiver alguma coisa para transmitir, ele faz a transmissão nessa janela de transmissão, abre aqueles dois janelas de recepção, a RX1 e a RX2, é gerado, e aí ele fica aguardando um novo beacon para que esse intervalo se repita. Então, esse intervalo ele é pré-definido e configurado na rede, no dispositivo. Então, de tempo em tempo, o dispositivo ele levanta a comunicação, fica aguardando o beacon do gateway, gera essa informação e volta para o estado de baixo consumo. Então, esse é o device classe B. O outro tipo de dispositivo é o device classe C, que é o device sem latência. A comunicação também bidirecional, também unicast e multicast. O Network Server pode iniciar uma transmissão a qualquer momento para o device, e os devices, por consequência, podem receber dados a qualquer momento. Esse caso, grande maioria dos casos, o device tem que ser alimentado por uma fonte externa, porque, como a gente vai ver aqui, ele fica o tempo todo no modo de recepção, ou seja, ele fica com o rádio ligado. Então, como é que funciona? Ele tem lá uma janela de transmissão, tem o RX2 inicial, que é uma primeira janela de recepção, abre um delay, dá o RX1, um segundo delay, abre uma outra janela, e essa janela, ela fica aberta, essa janela de recepção, ela fica aberta até que ocorra uma nova transmissão. Então, o device fica o tempo todo escutando a informação, escutando o RF, olhando, ouvindo o RF, para ver se ele tem alguma coisa para receber, se o gateway, o network ou a aplicação tem alguma informação para enviar para o dispositivo. E esse ciclo fica se repetindo. Se houver algo a transmitir, o device envia e volta esses ciclos de recepção. Tá? Essa é a diferença entre os três tipos de dispositivo. No LoRaWAN, o dispositivo ele não entra na rede. Assim como numa rede de telefonia celular, você precisa registrar o teu celular, tem que se registrar na rede. Da mesma forma, um end device, ele precisa, no caso do LoRaWAN, o processo é chamado de ativação, activation. Então, quando um device ele quer entrar numa rede, ele é energizado, a primeira coisa que ele faz, ele tenta fazer a ativação numa rede. E a rede ela pode ou não aceitar a ativação desse dispositivo. Este procedimento se chama joining, né? Em inglês é joining. Para que um device possa se comunicar, 3 informações são requeridas, que é o device address, que é o endereço do dispositivo nesta rede, tá? Ele é o endereço do dispositivo na rede a qual ele se encontra. Tem o Network Session Key e o Application Session Key, que são 2 chaves de criptografia distintas, baseadas no AES 128.
e elas são distintas, e nós já vamos ver daqui a pouquinho por que elas são distintas. Tá? Então, essas 3 informações são as 3 informações que um device utiliza para fazer uma comunicação na rede, lá no LoRaWAN. Como é que eu posso fazer esse processo de ativação? Existem 2 formas de se fazer este processo. Uma delas é através do OTA, ou Over-the-Air Activation, e a outra é o ABP, Activation by Personalization. Qual que é a diferença entre as duas? No Over-the-Air Activation, todo device LoRa, todo dispositivo LoRa, que vai falar numa rede LoRaWAN, ele tem que ter um identificador único, como se fosse um MAC address lá das plaquinhas de rede, tá? Ele é um endereço único por dispositivo. E é efetuada, no momento da ativação, uma troca de informações over the air para que esse processo de joining aconteça, tá? No caso do ABP, as chaves, aquelas 3, o device address e as 2 chaves de criptografia, elas são gravadas durante o processo de fabricação do device. Esse tipo de device, ele deve ser usado numa rede específica, ou seja, numa rede proprietária. Você tem lá uma fazenda que você vai monitorar teu gado, você tem uma pequena indústria que você quer monitorar um processo, você quer monitorar uma planta de uma indústria química, por exemplo, que você quer medir pH, uma série de parâmetros, que é uma rede fechada, proprietária, aí você usa um ABP. No caso de redes públicas, normalmente não, via de regra aí, a ativação é OTA, tá? Como é que se dá o OTA? O end device, ele envia um join request para o application server. Quem aceita a ativação é o application server. A informação toda, ela trafega pela rede, através do network server, mas quem vai fazer a ativação, quem vai aceitar um dispositivo é a camada de aplicação. Porque é ela que sabe aquele parâmetro que nós vimos aqui atrás, ó, que é esse identificador único global, ele é um identificador único global que vem associado com o identificador de qual aplicação esse device vai se conectar. Então, a gente vai ver aqui, ó. O end device envia um join request para o application server contendo um número único e global end device, que é aquele número que eu falei que é como se fosse o MAC address, e ele tem um application identifier, que é um número que identifica com qual aplicação esse device vai falar. E uma chave de autenticação com esta aplicação. Então, esses 2 parâmetros, o app EUI e o app key, são utilizados para que o device identifique com qual aplicação ele vai conversar. Então, o end device, quando ele envia esse join request, ele recebe um join accept, ou no caso de não ser aceito, um join reject, tá? Do application server. O que acontece depois disso? O end device autentica esse join accept, descriptografa por aquela chave de criptografia pública que ele tem, que é o do app key. O device extrai e armazena o device address, ou seja, no caso do OTA, quem dá o endereço para o device é a rede, é a aplicação. E o end device, então, deriva as chaves de criptografia de segurança, a Network Session Key e a Application Session Key. Então, esse é o procedimento, basicamente falando, né, de joining via OTA. No caso do by personalization, o device address, o Network Session Key e o Application Session Key já estão gravados no device. Não é necessária nenhuma comunicação over the air. O device simplesmente fica pronto para se comunicar na rede. Todos os pacotes que ele envia têm esses 3 endereços. Se este dispositivo estiver registrado, porque ele precisa estar cadastrado na rede onde ele vai conversar, senão também a rede não consegue devolver os acknowledges, etc. Então,
se esse dispositivo estiver registrado, cadastrado na rede, ele não precisa fazer nenhuma autenticação, ele simplesmente manda a informação e essa informação vai chegar na aplicação. Beleza? Aquelas duas chaves de criptografia, elas estão aqui. Ó. Uma delas atua no nível da rede e a outra no nível da aplicação. Tá? Então, o dispositivo ele tem uma informação para mandar para a aplicação, ele primeiro criptografa com a Application Session Key. Em seguida, todo esse pacote é criptografado pela Network Session Key, que faz a criptografia entre a aplicação e o Network Server. Tá? E no caso do Application Session Key, ele faz a criptografia entre a aplicação e o Application Server. Essas chaves são baseadas no ES-128, como a gente já comentou. Tá? Agora nós vamos dar alguns exemplos, rapidamente alguns exemplos de dois tipos de comunicação que o LoRaWAN permite. A Unconfirmed Data Message, que é a mensagem sem confirmação, ou seja, ela é semelhante ao UDP. O pessoal que conhece TCP e UDP, ela é bem parecida com o UDP. Ou seja, você envia a mensagem e não necessita de confirmação de que essa mensagem, se ela foi ou não recebida pelo destinatário, lá pela aplicação. E existe um outro tipo de comunicação que é com confirmação. Nós vamos ver um exemplo de cada uma delas, tá? Então vamos lá. O device, cada device, vocês estão vendo ali que existe um reloginho amarelinho, tem outro, existem 3 tipos de device e na camada de aplicação nós temos 3 tipos de aplicação, cada uma tratando o respectivo device. Então, o device envia uma informação para o gateway, que simplesmente repassa essa informação para o network server. A informação do network server, ela é repassada pela aplicação, que coloca esse dado numa base de dados e lá fica registrado, fica armazenado. Então, chegou nesse ponto, a transação termina aí. Ou seja, o device enviou o dado, o gateway replicou, o network replicou, chegou na aplicação, ela trata esse dado. No caso seguinte, que é a comunicação com confirmação, acontece o seguinte, e aqui eu vou explicar um pouquinho daquela questão do Adaptative Data Rate que nós falamos lá atrás, que o LoRaWAN permite que um device ele se reconfigure. Esse é um exemplo típico disso aí. Então, o device ele envia a informação e 2 gateways recebem esta informação, a mesma informação que o device. Eu posso ter 2 ou mais gateways próximos a esse device, que quando ele envia a informação, o gateway recebe a informação desse device e repassa a informação para o network server. Então, os 2 gateways estão repassando a informação para o network server, da forma com a qual eles receberam. O network server recebe essa informação, identifica para qual application server ele tem que enviar, e a informação é enviada para a aplicação correspondente, que, por sua vez, vai responder com acknowledge para o network server, que vai devolver o acknowledge, agora, nesse exemplo que a gente está citando aqui, ele está devolvendo só pelo gateway ali, aquele gateway do meio. Por quê? Porque a rede tomou as atitudes, fez a gestão das informações e em função da configuração que aquele dispositivo tinha, seja para autonomia de bateria, ou seja para taxas de transmissões mais altas, ele devolve a informação para o device pelo gateway, pelo qual o device vai continuar se comunicando. E aí o dispositivo, nesse momento, se reconfigura, por exemplo, para baixar a potência, para aumentar a taxa de transmissão, ou seja, ele se reconfigura para que ele funcione na rede da melhor forma possível, para a qual ele foi concebido nessa aplicação. Ok? E aqui nós vamos dar um exemplo
de quando a aplicação tem um dado para enviar para um dispositivo classe A. O device classe A, ele está sempre nesta condição, ou seja, ele está no modo de baixíssimo consumo, ele está lá no modo sleep, consumindo o mínimo possível. Na ocorrência de algum evento, esse dispositivo acorda e envia um pacotinho de dados para o gateway. Observem que lá do lado do application server, na aplicação correspondente a esse device, existe um dado esperando para ser transmitido para ele, tá? Então, o que acontece nesse momento? O gateway replica a informação para o network server, que, por sua vez, replica a informação para a aplicação correspondente. E aquele dado que estava... ao invés da aplicação devolver um acknowledge, ele vai replicar o dado para o gateway, para o network server, que vai transmitir para o gateway, que vai enviar para o device. E aí fechou-se o ciclo de transmissão de dados. Ok? Com isso, pessoal, a gente fecha o que eu tinha para falar para vocês de LoRaWAN. Ok? Isso aí, Newton. Muito obrigado, viu, pela apresentação. Eu tenho mais alguns slides rapidinhos. Fechou o LoRaWAN. Tem meia dúzia de slides bem rápidos a serem passados agora, que é um pouquinho do que a gente tem de dispositivo e o que a gente tem de área de cobertura, mas é coisa rápida. Mais 5 minutinhos a gente fecha. Põe na tela aí. Ok, vamos lá então. Até. Esse aqui, pessoal, é o módulo da Microchip, os dois módulos da Microchip, que é o RN2483, o padrão europeu, e o 2903, que é o que nós vamos utilizar aqui no Brasil, que é o que trabalha em 915. Tá? Nós já temos esses dois módulos, o módulo 2903 já está à venda, ou seja, ele é um módulo que a gente já pode encontrar para fazer desenvolvimento, tá? E ele é completamente compatível com o LoRaWAN. Essa é a estrutura interna desses módulos. Você tem uma interface UART para conversar com uma CPU host, uma camada de comando que faz a interface entre Segundinho só, pessoal. Segundinho só. Existe uma camada aqui de comandos que, se você utilizar no início do comando a palavrinha MAC, você vai tratar o stack, o protocolo LoRaWAN. Se você utilizar a palavrinha radio, você vai falar diretamente com a interface, que é um radio driver, que você fala diretamente com o rádio. E se você usar a palavrinha sys, você vai tratar de sistema, ou seja, esse módulo ele tem 14 I/Os disponíveis, que você pode ligar LEDs, switches, etc. Tá? Ele tem também uma EUI, que é aquelas E2PROM que tem um identificador único, porque nós precisamos desse número de 64 bits para cada dispositivo, um cristal de 768 e o rádio da Centec integrado, e a interface para externo antena, ou antenas, no caso do europeu, que além do 868, trabalha também em 433, tá? O próximo slide, a gente mostra a estrutura interna aí do 468, do 2483, que é o 868 e 433. Ele tem duas antenas, tá, pessoal, esse módulo, tem saída para duas antenas. Aqui está a estrutura do RN2903, que é o padrão aqui, o padrão americano, que a gente usa aqui no Brasil. Esse aqui é um roadmapzinho. Hoje nós temos aqui os módulos disponíveis. A Microchip já tem liberado alguns kits de desenvolvimento, que nós vamos ver ali na frente, tá? Algumas placas para desenvolvimento de LoRa. E existe agora, para Q1 de 2017, um circuito integrado que está sendo desenvolvido, que vai ter um Cortex M0
com o rádio da Centec integrado a circuito integrado. Tá? Então ele vai ser um CI LoRa, com um Cortex M0 com 256 MB de RAM, de flash, com uma boa capacidade de RAM, é um ARM, né? E com rádio integrado, tá? A Microchip também liberou uma biblioteca que se chama LoRaWAN, que permite que você desenvolva o seu próprio hardware utilizando a biblioteca LoRaWAN, desde que você use um microcontrolador PIC, um RF transceiver, um circuito de RF que deve obrigatoriamente ser o da Centec, a gente vai ver no slide seguinte. Esses são os requisitos mínimos para que você possa usar essa biblioteca. Um MCU da Microchip de 8, 16 ou 32 bits. O rádio Centec 1272, que é o que utilizamos no caso do 915. Esse aqui é o que a gente utiliza no caso do Brasil. E o 1276, que é o que tem o 433 e o 868 no mesmo rádio, tá? São os requisitos mínimos para que você possa utilizar o LoRaWAN e integrar num hardware seu o protocolo LoRaWAN para trabalhar diretamente numa rede LoRa, tá? Os requisitos de software são o MPLAB X IDE 335, um compilador XC da linha XC, compatível com o microcontrolador que você está utilizando, o Code Configurator 315 ou mais recente, e o plugin da biblioteca LoRaWAN. Em termos de hardware, o que nós temos de ferramentas de desenvolvimento? A Microchip tem esse kit, que é o DV164142, que é o Evaluation Kit, que é composto por um gateway, que é esse cara aqui. Ele tem uma placa CPU que tem uma interface Ethernet para você conectar esse cara na rede, porque o gateway ele conversa com o network server através de uma conexão IP, então é por aqui que a gente faz essa conexão. Ele tem um display que mostra toda a atividade aí da tua rede. Esta plaquinha do lado de cá, do lado direito, que está conectada à placa do gateway, que é essa que tem o display grandão, ela é a placa que você pode trocar para 915 ou 868, ela é uma placa que tem o rádio na frequência que você vai trabalhar, e tem esses dois módulos com display LCD pequenininho que estão no lado esquerdo, que são os MOTES, que são os módulos móveis para você enviar. Ele tem um sensor de temperatura e um sensor de luminosidade, que a cada vez que você pressiona um dos botõezinhos, depois que você tiver ativado na rede, ele envia as informações de temperatura e nível de luminosidade. É um device para fazer testes, tá? Para você medir distâncias, etc. Existe esse outro hardware, que é a placa da Curiosity. Essa placa é interessante porque ela tem debaixo dela aqui já um gravador, debugger, tá? E essa plaquinha essa plaquinha verde com o conector SMA e um módulo da Microchip, que tem as duas fotos pequenininhas ao lado esquerdo, aí foi uma placa que foi desenvolvida aqui no Brasil, por uma equipe nossa, que você conecta essa placa na Curiosity, ela tem um microcontrolador PIC24, um módulo LoRa e um acelerômetro para que você possa fazer testes de desenvolvimento conectado direto na placa Curiosity. Essa placa Curiosity, ela tem lá do lado, se você olhar essa plaquinha vermelha Curiosity, ela tem um microbus, que é um bus compatível com aquelas plaquinhas da microeletrônica. E a microeletrônica, ela desenvolveu também uma placa para aqueles que utilizam o microbus. Essa placa LoRa, ela tem a placa LoRa Click e a LoRa 2 Click. A LoRa 2 Click é em 915, tá, pessoal? Aí embaixo tem o link da página da microeletrônica, onde vocês podem encontrar essa plaquinha também para iniciar desenvolvimento. Beleza. Beleza? Beleza, Newton. Ok, pessoal. Ô, Newton, Oi. Vamos abrir para as perguntas, então, rapidinho? Vamos lá. Olha sua câmera aí, deixa eu fazer as perguntas. Olha só, tem uma pergunta aqui do pessoal sobre a Anatel. Essa modulação não precisa ser aprovada pela Anatel? Pergunta o Marcelo. Na mesma linha, o André fala sobre as definições de frequências do Brasil. Já existe alguma definição sobre as frequências que serão utilizadas no Brasil para a implementação LoRa?
Também, e complementando, tem uma terceira pergunta que é do Raul. Já vi que essa pergunta, a pergunta que não pode escapar é sobre a Anatel. Gostaria de entender como fazermos para implementar nossa própria rede. No caso em que queira fazer a cobertura em uma fazenda, por exemplo. Qual transceiver eu devo utilizar e como funciona a certificação? Também sobre a Anatel. Vamos lá. A Anatel. Já existem alguns processos sendo colocados na Anatel para certificação. Nós, a Artimar, estamos colocando, estamos exatamente no processo de início da certificação daquele módulo RM2903, ou seja, ele já está sendo submetido, nós estamos preparando toda a documentação, todo o processo está sendo trabalhado para que a gente faça a certificação desse módulo. Tá? É obrigatório que se faça. Qualquer produto que utilize RF tem que fazer a certificação. E aí nós temos duas variantes. Uma delas é, se você já tem um módulo homologado, um módulo certificado pela Anatel, por exemplo, o 2903, que nós estamos entrando com o processo, assim que sair a certificação desse módulo, se você utilizar este módulo no seu produto, a certificação do teu produto ela é mais simples, porque o módulo, toda a parte de RF, toda a parte de LoRaWAN, toda a parte de rádio que ali está colocado já está resolvido no módulo. Se você desenvolver o seu próprio hardware com o rádio, e o rádio tem que ser lá um daqueles dois que eu mostrei ali nos slides, você tem que fazer a certificação completa, porque aí você tem que obedecer às regras de potência máxima e de outros parâmetros que são necessários, tá? Beleza? Com relação à parte de especificação do padrão LoRa para o Brasil, nós estamos trabalhando junto ao LoRa Alliance para que o padrão brasileiro seja idêntico ao do australiano. Eu acho que fecharam todas as questões, né? Tem perguntas sobre o padrão australiano, bem que você falou. Obrigado, Nilton. Vamos lá, próxima pergunta. O Robson Lopes comenta sobre a implementação do LoRa no Brasil. Está sendo implementado, quais as áreas cobertas, qual empresa está à frente disso, etc. Como que está o LoRa no Brasil? O LoRa no Brasil está na seguinte situação. Existem várias empresas já trabalhando com provas de conceito, já existem... ali na frente eu ia mostrar, nós temos inclusive alguns gateways a nível de teste trabalhando com esses gateways da Microchip, alguns gateways já comerciais. Porém, ainda em nível de teste. Não pode ser comercializado porque nós não temos ainda os produtos homologados lá na Anatel. Mas existem, sim, várias empresas já trabalhando com dispositivos para a área de monitoração de gado, de agronegócios, de metering, de smart cities. Tem muita coisa sendo desenvolvida nesse sentido. Beleza. Mais uma... Eu respondi só um segundinho, que ele falou da rede privada, lá, se ele quer na fazenda ter uma rede proprietária. Você pode, sim, ter uma rede proprietária, tá? lá na sua fazenda, desde que você tenha um provedor de network server. Você pode contratar um terceiro para isso, tá? E aí nós temos Orbiwise, por exemplo, que é um parceiro nosso, e Kerlink, que é um parceiro que trabalha com gateways. Então, Kerlink, Microchip e Orbiwise são as empresas que poderiam fornecer a solução para vocês, no caso aí de uma solução privada ou pública também, tá? Fala mais para a gente sobre esse ponto aí. Tem uma pergunta aqui do Virgílio, se os gateways necessariamente necessitam ter conexão com a internet para funcionar. Isso é uma definição da LoRa Alliance? Como funciona? Definição. A comunicação entre o gateway e o network server, ele se dá através de uma conexão IP. Tá? Então, o gateway e network server, esse link é feito através de uma conexão IP. Existem alguns gateways, eu vou colocar aí na tela um slide rapidinho, só para mostrar o seguinte. Existem alguns gateways. Apareceu a tela para vocês aí já, Thiago? Sim, apareceu.
Nós temos aqui os Pico Gateways, que eles só têm uma interface Ethernet. São gateways de baixo custo, para você utilizar indoor, por exemplo, dentro de um estacionamento que está lá no terceiro subsolo, que não consegue pegar uma cobertura, etc. Você usa um Pico Gateway, que ele só tem cobertura Ethernet. Existem os gateways industriais, que já tem lá ele tem um preço médio, ele tem lá uma interface Ethernet, uma interface celular e um Wi-Fi. E já existem os gateways, que são os top gateways, que são gateways outdoor, IP67, IP68, que inclusive a gente tem um instalado lá na Artmar, que é um gateway da Kerlink. Ele já tem Ethernet, tem interface celular, satelital, fibra ótica, ou seja, ele tem todo um gateway desse, ó, que nós temos instalados lá. Quer ver? Nós temos uma foto aqui, ó. Esse aqui é o gateway que está instalado lá na Rua Bela Sintra, tá, pessoal? A gente tem feito alguns testes com ele de vez em quando. Legal. Preparado para esse tipo de... Então, você tem 3, 4 tipos de gateways para as aplicações. Dependendo da aplicação, você utiliza um tipo de gateway ou outro. Beleza. Ô Nilton, agora só para fechar aqui, o pessoal fica perguntando onde que aprende sobre LoRa. Tem uma pergunta aqui que é da Desirê. Ela quer saber se você... sites, cheats, onde o pessoal acha informação sobre LoRa para tirar dúvidas? Assim? O que você recomenda? Bom, de LoRa, eu acho que o canal mais interessante para você entender efetivamente de LoRa é você ver a especificação do LoRa, tá? Lá, entrar no LoRa Alliance, baixa a especificação, isso é de domínio público, e você consegue entender como é que funciona o LoRa. E existem alguns canais de suporte, junto aos fabricantes, normalmente, né, o pessoal que faz a distribuição dos componentes, a partir do momento que alguém inicia o estudo do LoRa, efetivamente, você consegue ter canais de suporte e ferramentas de desenvolvimento, etc. Mas eu acho que o canal mais interessante é o LoRa Alliance para começar. Beleza. Ô, Nilton, última pergunta, juro, dessa vez. É porque, assim, tem muita pergunta rica aqui. O pessoal... Tem coisa de distância, galera... né, porque ninguém vi fazer a pergunta, mas deve ter saído alguma coisa aí. Agradecer demais vocês, porque são muitas perguntas muito legais. Obrigado pela audiência. Quem quiser ver depois de novo, fica à vontade. Fala para os seus amigos que teve aqui. Olha só, uma pergunta, pergunta fácil, hein? Deixa eu ver aqui. O Rafael, é possível fazer uma rede local com LoRa? Ele não entendeu. Fala para a gente, Nilton. Você não consegue fazer uma rede local com LoRa? Não pode. Você consegue fazer uma rede proprietária, desde que você tenha um gateway e os seus dispositivos LoRa. Mas esse gateway tem que estar conectado a um network server. Ele simplesmente, com o gateway, não fala nada. Beleza? Entendido. Obrigado, gente. Vou mandar todas as perguntas para o Nilton. Ô, Nilton, dá seu contato para a gente. Vamos lá. Só um momentinho. Meu contato direto. Pessoal. Vou botar compartilhado na tela aí. Isso, escreve aí. Pessoal, que aí fica gravado. Tá. A questão do alcance, viu? Que a gente não falou nada de alcance, mas o LoRa, ele tem alcance da ordem de quilômetros, tá? Com esse gateway ali da Bela Sintra, nós conseguimos 2 quilômetros. Num teste que nós fizemos no Inatel, lá em Santa Rita do Sapucaí, o alcance foi de 8 quilômetros. Em Florianópolis, 7,5 km. Legal. Aqui em São Paulo, 4. E a autonomia de bateria da ordem de alguns anos, tá, pessoal? Então, essa é a que para oferecer para a gente. É isso aí, pessoal. Tinha que passar essas informações. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Nilton. Imagina. Falou. Um abraço. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente.